Mais um dia, né? Tenho certeza que vai ser mais uma noite especial onde Deus vai compartilhar coisas ao nosso coração, né? Então, só fazendo um resuminho aí de tudo aquilo que a gente viu, nós estamos falando sobre ministério prático e a gente começou lá no início da nossa matéria, né? Falando sobre a importância do coração que está por detrás de tudo, né? E a gente comentou que títulos são apenas uma forma, não é? Uma hierarquia, uma organização criado aí para que, de fato, nós possamos ser mais eficientes e eficazes dentro da propagação do evangelho, dentro, né, da edificação do próprio corpo. Nós estamos batendo bastante nessa tecla, né? Sobre o maior do reino de Deus ser aquele que serve, sobre ter em nós, como Filipenses 2 diz, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E depois nós começamos a falar um pouquinho sobre o Ministério da Reconciliação, né? Nós falamos que todo mundo, independente da vocação ministerial, se está dentro dos dons quíntuplos, né? Ali listado em Efésios 4:11, seja pastor, apóstolo, profeta, evangelista ou mestre, ou no Ministério de Socorros, né, que a gente fala que são os 5 dedos, né, dos 5 dons ministeriais, mas o Ministério de Socorros é aquilo que sustenta tudo, como sendo a palma da mão. Nós falamos que todo mundo, né, está dentro do Ministério da Reconciliação, que é aquele listado por Marcos, capítulo 16, verso 15, que ele vai dizer: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? E depois nós começamos a estudar um pouquinho, né, sobre alguns dons ministeriais, e a gente falou sobre, né, o apóstolo, e nós estamos falando, né, que ele é aquele que normalmente vai, o desbravador, né? E a gente colocou algo que eu acho que é muito pertinente a gente relembrar, é que falando sobre dons ministeriais, nós não estamos falando sobre uma escadinha, né? Como muitos interpretam às vezes, né? Você chega numa igreja e vira um membro, depois um diácono, depois um presbítero, depois um pastor, até chegar a se tornar um bispo ou um apóstolo. E quando a gente olha o que a Bíblia de fato diz, a gente vê que, né, isso não é uma escadinha, muito pelo contrário. Deus, né, como 1 Coríntios diz, colocou cada um como lhe aprouve, como ele quis, sabendo que cada um de nós, se estivermos no lugar que ele nos plantou, nós poderíamos ser bênção para o próprio corpo, produzindo a edificação, como Efésios 4 diz. E nós estávamos falando, então, né, desse quesinho do apóstolo, que ele tem uma facilidade para treinar pessoas, para desbravar, né? Um apóstolo mais conhecido, eu creio que é o apóstolo Paulo, né, que desde Atos 13, partindo para a primeira viagem missionária, abrindo ali muitas igrejas, né, ali na região da Galácia, né, Icônio, Lista, Derbe, Antioquia da Pisídia e tantas outras igrejas. E aí a gente depois estava falando um pouquinho sobre a tia do coque, né, famosa profeta. Não sei se aí na cidade de vocês tem a tiazinha do coque, que normalmente os adolescentes saem correndo, né, porque ela deu bobeira, ela está contando sua vida, né, ela é isso que te digo, que você estava pecando até a noite, né, e aí vai que daquele negócio. Nós estamos falando sobre a diferença do ofício do profeta e o simples dom de profecia, né? O simples dom de profecia, qualquer pessoa pode profetizar. Paulo em Coríntios ele vai dizer, né? Passo agora a mostrar os dons, que vocês busquem, não é? Com intensidade os melhores dons. E ele fala, principalmente para que profetizeis. O que é profetizar? Nós estamos falando que é falar sobre inspiração, né? Nós estávamos terminando a aula falando sobre isso. Então, uma pessoa não profetiza quando ela quer, porque a profecia sempre é falar debaixo de uma inspiração, né? E eu até brinquei aqui, eu comentei com vocês que quando um profeta está falando, não é Deus falando, mas quando um profeta está falando, é um homem ou uma mulher que está comunicando aquilo que entenderam de Deus. E aí aquele exemplo clássico, se você tem uma caixa d'água de água mineral, não é? E você tem um cano ou uma torneira que está sujo, ainda que a fonte seja de água mineral, o resultado vai ser um resultado contaminado. Por quê? Porque uma vez que passa pela torneira e tem sujeira, aquela água é afetada. Assim também a profecia. Não é eu como um profeta, não é cada um de vocês como um profeta, não sei quem tem o chamado de profeta aí, eu não tenho, né? Mas pode ser que alguém aqui na live de fato tenha. Então a gente precisa ter de fato muita sabedoria em comunicar apenas aquilo que Deus falou. Se Deus falou para você falar A, não fale a mais nem a menos, né? E nem floreie. E nós estamos falando, né, sobre como entregar essa profecia de uma forma em amor, para não errar. E nós falamos, né? Chega com humildade, né? Fala para a pessoa, tem algo no meu coração, eu queria compartilhar o seu coração, não gostaria de sair daqui sem entregar isso. Se for de Deus, recebe, se não for, joga fora.
né? Mas normalmente a galera não gosta disso. A galera gosta, né, do show hollywoodiano, né? Chega lá e eis que te digo mais, né? 1000 entrarás do teu lado, né? E vai começar a falar um montão de coisa, né? Tem erra os versículos bíblicos, mas desde que fale grosso, né? E fale direcionado, eis que te digo, o pessoal acha que é espiritual. E não é, né? E aí a gente estava fechando, né? Falando que muitos profetas erram por causa dessa pressão de fato está profetizando, porque os outros estão, não é, o tempo todo ali fazendo fila e vão até o profeta querendo que o profeta de fato, né, entregue uma profecia express ali, uma profecia fast food, e por causa dessa pressão muita gente acaba errando, né? Então a gente finalizou aqui falando do profeta. E eu queria agora avançar um pouquinho com vocês falando sobre o evangelista, né? Quem que é o evangelista? Né? Ele não é listado, não é? Muitas vezes a Bíblia fala que sobre 3 vezes desse ofício, né? E fala sobre Filipe, né? A gente conhece Filipe como sendo um evangelista, e nós vamos ver que o evangelista ele faz muita figura do missionário muitas vezes, né? Nós vamos ver que em Atos, quando Filipe ele fala sobre a Bíblia fala sobre Filipe, diz que os sinais acompanhavam a pregação dele, né? Ele pregava ao povo, os sinais, as maravilhas aconteciam. Quem aqui já deve ter ouvido falar de um cara que se chamava Reinhard Bonk, ou Reinhard Bonk, né, do Preach for All Nations, né, que é o famoso CFAN, CFAN, né, ele partiu para o Senhor, né, o Bonk, e ele deixou um sucessor que chama Daniel Kolenda, né, e esse cara, o Bonk, ele mudou a África, né, e nas cruzadas dele, né, milhares de pessoas eram curadas. Ele tem, né, relatos de cruzadas que mais de 1 milhão de pessoas aceitaram a Jesus, né? E ele conta quem aceitou Jesus tinha que ter preenchido uma fichinha, e era muito legal. Os números dele assim são, ele é considerado uma das pessoas que mais ganharam pessoas para Jesus, e ele era um evangelista, né? Então todos os ajuntamentos dele, a pregação, ela sempre era acompanhada de grande poder, né? Qual poder? Aquele de 1 Coríntios 12, quando a Bíblia fala das manifestações do Espírito. Paulo vai citar ali, né, dons de cura, né, o dom da fé e operação de maravilhas. Esses dons, esses 3 dons, eles acontecem muito na vida do evangelista. Por quê? Porque o evangelista ele tem normalmente um tempo curto para ministrar. E aí ele precisa ministrar, e o povo, que muitas vezes é incrédulo, né, está ali, né, apenas exposto, precisa se tornar crédulo, precisa acreditar na palavra. E aí os sinais começam a acompanhar essa pregação de uma forma sobrenatural. Um dos traços, né, que você pode perceber que você tem um dom, não é, ministerial do evangelista, ou alguém tem, é que você vai perceber, primeiro, essas manifestações de poder fluindo através da vida deles. E um segundo ponto é que você vai perceber que o cara pode começar pregando sobre qualquer coisa, mas ele sempre termina pregando sobre salvação, né? E até tem um texto que está em Atos 8, né? Se você quiser acompanhar, Atos 8:6, falando de Filipe, ele diz assim, ó, Atos capítulo de número 8, verso número 6. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, gente, todo cristão pode ser usado para curar, amém? Assim como todo cristão pode ser usado para profetizar. Mas segundo cada dom ministerial, você vai perceber uma facilidade e uma graça diferente operando sobre a sua vida para algo. Um exemplo, não é? Todos os 5 dons ministeriais, inclusive o Ministério de Socorros, podem pregar e devem pregar, devem ensinar. Mas é muito claro quando você pega, né, um pastor e um mestre, a gente vai falar deles daqui a pouco, né, pregando e ensinando. Quando eu gosto de falar assim, né, que um pastor, quando ele vai pregar, ele vira para o pessoal e fala assim, igreja, isso daqui é uma parede, né? Aí quando o mestre vai falar, ele fala assim, igreja, isso daqui, ó, é um tijolo, areia, cimento, que foi colocado um depois do outro, depois veio o reboque. Normalmente o pastor chega com o negócio pronto, ele fala assim, ó, pá, essa é a verdade, recebe, acredita. O mestre, ele vai tentando dissecar as coisas, então é muito engraçado, né? Quando você olha, você já fala, cara, esse cara é o mestre. Por quê? Por mais complexa às vezes que seja a administração, a gente sai dali sabendo mais, com menos confusão, né? Uma pessoa que você sabe que não é mestre é aquela pessoa que tenta falar difícil, mas só coloca dúvida na sua cabeça,
ao invés de explicar. Né? Então, é muito claro quando a gente vê esses dons fluindo, por causa da unção que vai respaldar. Então, né, normalmente você vai ver, né, o evangelista fluindo dentro disso, assim como Filipe fazia, né? Então, o evangelista, ele tem uma proclamação sobrenatural, ele flui em dons de milagres, dons de poder, no próprio dom da fé. Tudo que ele prega sempre culmina, não é, em salvação. Ele sempre vai ter esse negócio de salvar pessoas. E por que que é importante o evangelista dentro da igreja, gente? Eu estou tentando ser assim o mais objetivo possível, tá bom? Para a gente conseguir explanar tudo. Então, uma das coisas muito legais é que, se deixar, o pastor só olha para dentro. O pastor ele só quer cuidar da ovelha, o pastor ele quer ver o bem-estar da igreja. E o evangelista dentro da igreja, ele está o tempo todo assim: ei, pastor, precisamos ir lá fora, precisamos ganhar o perdido, e as pessoas que estão morrendo, né? Então, o evangelista ele vai trazer sempre esse equilíbrio de, cuide dos de dentro, mas também não se esqueça dos de fora. Tá bom? Então lembra, Filipe é aquele que é o mais famoso. Ele pregava com ousadia, pregava com intrepidez. Ele ia, normalmente o evangelista nos dias de hoje, ele é aquele que vai fazer ajuntamentos, né? Vai fazer aquelas cruzadas, não é isso? Falando já em um ministério grande. Mas também pode ser aquele que é o evangelista de porta em porta, aquele que vai no ônibus. Lembra que existe uma diferença entre propagação do evangelho como cristão e existe o dom ministerial do evangelista. Todos devem pregar, todos devem cumprir o ID, como Marcos 16:15 diz, mas o evangelista ele tem um quezinho a mais. É como se ele ficasse incomodado de ficar só sentado no banco da igreja. Não sei se tem alguém aqui que é assim, não é o que está dentro desse dom ministerial. Você para com o padeiro, você fala de Jesus, mas não é só falar de Jesus como um simples cristão. Você quer abraçar aquele cara e levar para o céu junto com você. É uma coisa mais forte. Por quê? Porque, como nós vamos ver mais um pouquinho também para frente, a chamada ministerial, ela nasce com a gente, tá bom? Então, o evangelista é pouco falado, mas a gente vê muito mais nos dias de hoje acontecendo do que, de fato, esses relatos bíblicos, né? Como a gente viu, a Bíblia cita 3 vezes, principalmente na figura de Filipe, né? E aí, se a gente avançar um pouquinho mais dentro da lista lá de Efésios capítulo de número 4, a gente vai chegar, né, naquele que é o mais famoso de todos, que é o abençoado do pastor. Né? E aí, quando a gente fala sobre pastor, é algo que muito importante a gente falar, é que quando a Bíblia fala de Jesus, chama ele de sumo pastor ou de grande pastor. Né? Hebreus 13:20, se você quiser abrir aí, Hebreus capítulo de número 13, no versículo de número 20, ele vai dizer assim, ora, o Deus da paz que o tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Então, olha que interessante aqui, né? Hebreus 13:20, ele diz que Jesus é o grande pastor ou é o sumo pastor. Uma visão bíblica muito correta da gente olhar, não é, para isso aqui, é a gente lembrar que Jesus é o pastor de todas as ovelhas. E nós, como pastores das igrejas locais, nós estamos pastoreando as ovelhas que são de Jesus. Então, isso é uma coisa legal de a gente saber. Nenhum pastor é dono de ovelha nenhuma. Todas as ovelhas são de Jesus. Ele é o sumo pastor. É como se nós fôssemos ali, né, um empregado dele. Paulo mesmo disse que nós somos servos, em outras versões diz que nós somos escravos. Nós estamos cuidando daquilo que é dele. E quando a gente entende isso, por que eu faço questão de falar? Tudo fica diferente, porque hoje nós estamos diante de muitos pastores que não estão fazendo como deveriam fazer. Tem muitos pastores, né, que, indo em sentido contrário do padrão bíblico, têm dominado sobre ovelhas. Não sei se já acontece isso na cidade de vocês, mas eu já vi pastores falando assim, se você sair da minha igreja, eu não vou te abençoar, vou te amaldiçoar. Né? Aí tem pastor que vira e fala assim, mas se você não fizer isso, eu não vou fazer isso por você. Né? Aí o pastor vai lá e fala, você só vai ser abençoado se eu ungir a sua cabeça, se eu ungir a sua casa, se eu fizer isso, né? Aí agora na onda, né, o pessoal, né, pedir, né, o trízimo, e aí quer a primícia agora que, né, é um dízimo diferente para o pastor. Então, tipo assim, a galera tem viajado mesmo, né? Não sei se vocês viram recentemente, uma esposa de pastor de um ministério bem famoso, né, fazendo uma campanha onde as pessoas deixavam uma oferta e relavam no pé dela. Né? E aí, no meio da gravação de um culto, né, pegaram
ela virando por irmão, falando, vai logo, que tem muita gente, né? Tipo, eu deixo o dinheiro aí e sai fora rápido, porque tem que dar tempo de todo mundo doar. Então, a gente vive dias onde, de fato, né, igual a gente falava lá atrás de padres pedófilos, hoje todo pastor tem sido conhecido como ladrão, né, com sentimentos errados. Por quê? Porque, infelizmente, no meio de muitas pessoas boas, tem se destacado aqueles que são ruins. E tem um texto em 1 Pedro 5, de 1 a 4, se você quiser marcar, que traz aqui o padrão bíblico, não é, do pastor, não é? Qual é a ideia de Deus quanto a um pastor? E ele diz assim, ó, 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de 1 a 4. Ele diz assim, rogo-vos, pois, aos presbíteros. Lembra, gente? A palavra presbítero, bispo, ancião, pastor, está falando da mesma pessoa, tá bom? Está falando aquele que está exercendo o cargo, né, de liderança ou de governança da igreja, tá bom? Ele diz aqui, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo, ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, olha que coisa doida. Ele fala aqui, ó, não pode ser por constrangimento, mas também não pode ser por sorte da ganância. Então, o que a Bíblia está falando aqui? Né, um pastor, ele não pode dominar, ele não pode ter objetivo, né, de ganhos financeiros, ainda que a gente vai aprender que a igreja precisa, de fato, subsidiar ou custear a vida do pastor. Tem muitos pastores que têm visto a igreja como fonte de lucro. Né? Eu mesmo falando com um amigo meu do Rio de Janeiro, recentemente, ele abriu uma igreja e eu achei engraçado, né? Falei, cara, como que se abriu uma igreja desse tamanho, com toda essa infraestrutura, era telão de LED, era um monte de movie, aquele negócio. E aí eu fui conversar, e o cara falou, não, cara, é o seguinte, teve um investidor que veio aqui, montou a igreja para a gente, colocou tudo e a gente dá uma porcentagem da arrecadação para ele. Eu peguei e falei assim, cara, que negócio é esse, velho? Né? Tipo assim, aí, ó, um novo business aí, capô, né? Você ensina a galera. Aí eu falo para você, cara, rende mais do que a carteira do capô, dependendo, né, do lugar que você colocar. Então, aí virou franquia, virou franchising, né? E aí eu olhei e falei, cara, unbelievable, né? Não dá para acreditar, inacreditável isso, né? Por quê? As pessoas têm olhado para as ovelhas, né, como fonte de arrecadação. E aqui Pedro diz, meu, não pode ser assim. Por que um pastor pastoreia? Porque uma pessoa se rende ao ministério ou qualquer um desses dons ministeriais por compaixão. Gente, eu te desafio depois, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, prestando atenção na palavra compaixão. E você vai perceber que em todos os grandes milagres de Jesus, essa palavra está presente. Quando você chega no milagre da multiplicação, que é muito conhecido, a Bíblia diz assim, e Jesus, tendo compaixão daqueles que estavam ouvindo, porque a hora era avançada. Aí você vê, não é uma pessoa que estava um coxo, ele fala, e Jesus, movido de íntima compaixão, você vai ouvir grande compaixão, íntima compaixão, teve compaixão, né? Olha que coisa interessante. Jesus, ele se importou. O que é ter compaixão? É uma pessoa passar por uma necessidade diante de você e você, querido, não conseguir ficar bem sem ser a solução para essa pessoa. Não é como Pedro e João, né, indo lá na hora do templo para orar, e aí diz, ó, não tem prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Então, qual o objetivo de uma pessoa se render ao dom ministerial? Qual o objetivo de uma pessoa querer ser um pastor, evangelista, um apóstolo, um profeta, um mestre, alguém que tem um título ou uma nomenclatura? Sabe, gente, de fato é ter mais uma ferramenta para se mover em uma compaixão ainda maior, é poder, como um líder, né, puxar a boiada, inspirar as pessoas em como fazer. Quando Filipenses diz, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele está falando sobre isso. Jesus mesmo disse no livro de João, ó, eu dou a minha vida, ninguém precisa tirar. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aí é interessante que isso estava se perdendo. E aí Pedro começa, de fato, a corrigir isso. E é tão engraçado, gente, que esse problema de perder o coração, ele é tão velho, mas tão velho, que lá em Ezequiel, abre comigo, Velho Testamento, para você ter noção, Ezequiel 34, a Bíblia fala sobre um juízo de Deus para com os pastores. A primeira vez que eu vi esse texto, eu nem acreditei, né, do que Deus estava dizendo lá no Velho Testamento
porque a gente ouve falar de pastores só na Nova Aliança, né? No Novo Testamento, né? Igrejas, depois de Atos, capítulo de número 2. Mas olha o que Ezequiel 34, ele diz, ó. Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 1. Ele diz assim, ó. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e lhes diz, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Presta atenção porque é muito forte esse texto, gente. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentam as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Assim as ovelhas se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pastos para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois estão se apacentando a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Gente, que texto forte, né? E mesmo um texto de Velho Testamento parece que retrata, não é, aquilo que muitas vezes acontece hoje. Não é o amor, não é por si mesmo, né? Essa busca desenfreada. Eu ouvi um pastor dizendo algo esse final de semana, numa ministração, e eu falei, meu, me fez pensar um pouquinho. E a mulher estava perguntando para ele, falou assim, como saber que eu estou numa igreja bíblica, como saber que eu estou numa igreja, não é, de pastores segundo o coração de Deus? Ele falou, é fácil. Ele disse assim, se o seu pastor presidente morrer hoje, quem assume? É o filho dele ou é um outro pastor que já está aprovado no ministério? E aí ele disse, se for o filho dele, na realidade você não está em uma igreja, você está em uma empresa, você está em um lugar que pratica nepotismo, fuja dessa igreja. E é tão doido que eu começando a observar e parar para pensar, muitos lugares, de fato, não é, estão virando empresas. E ao invés de ter o evangelho genuíno, as pessoas têm perdido o coração e muitas vezes estão vivendo como esse texto de Ezequiel 34 que a gente está dizendo. Prova disso é que quando a gente fala de peixe, né, filho de peixe, peixinho é. Mas falando de dons ministeriais, filho de pastor não é pastorzinho. E normalmente o que a gente vê por aí, né? Se o pai é pastor, o filho é pastor e o filho do filho é pastor. Eu lembro de algo que aconteceu que eu achei fantástico. A gente estava no Remando aqui de Bauru e teve uma situação que um pastor faleceu e ficou, né, a igreja para a filha dele. E aí a filha dele chegou lá para o pastor Eli e falou assim, pastor, o negócio é o seguinte, ó, meu pai tem a igreja lá, é uma igreja ainda pequena, né, de poucas pessoas, todo o nosso mantimento, todo nosso recurso vem dessa igreja, e a igreja ficou para mim. Só que eu entendo que eu não sou pastora. Eu entendo que eu não fui chamado para estar na frente de uma igreja. E ela falou, eu quero entregar para você essa igreja. E das duas, ou você manda alguém para lá, ou eu vou fechar a igreja. Porque eu não vou assumir um dom ministerial que não é meu. Gente, observando aquilo, eu peguei e falei assim, uau, que mulher sensata. Sabe por que eu falo para você? Poucas pessoas no lugar dela tomariam essa decisão. A maioria das pessoas fala assim, não, quer saber? Meu pai abriu isso aqui, construiu isso aqui, é herança, não é? Ele doou para mim, não é? A nossa fonte de renda, mas não, ela estava entendendo que ela não poderia estar em um lugar que ela não foi chamada para estar. Gente, entenda algo. Quando a gente fala sobre dom ministerial, cada dom possui uma graça e uma unção para isso. Lembra que o chamado vem de Deus e a unção também vem dele. Ainda que homens sejam usados para nos levantar para os dons ministeriais, a chamada nasce com a gente. E todas as vezes que eu tento viver, não é, uma chamada que não é minha, é como se eu estivesse tentando, né, fluir, não é, em algo. Com exemplo,
É como se eu estivesse apertando parafuso com faca de ponta. Sabe, você pode falar assim, pastor, dá para apertar parafuso com faca? Até dá, mas dependendo da forma que for, a ponta da faca vai estragar, a ponta da faca vai quebrar, e você nunca vai conseguir dar um torque, não é, num parafuso com uma faca, tanto quanto você dá com uma chave que é própria para isso. Sabe que ele tem coisas que podem até funcionar durante um tempo para você, mas vai chegar uma hora que quando você está fora do seu dom ministerial, isso vai trazer dano. Por quê? Porque você não vai ter graça, porque você não vai ter a unção te respaldando para fluir segundo aquilo. Não é? Lembra que desde o Velho Testamento, todas as vezes que alguém ia entrar em uma chamada, Deus falava, ó, separa esse para mim, separa aquele para mim. Se vocês abrirem lá em Atos 13, vai lá, abre lá em Atos 13, vou pegar a Bíblia aqui. Atos capítulo de número 13. Olha que coisa interessante lá. Momento que Paulo e Barnabé são separados para o ministério. Aleluia. Atos capítulo de número 13. A partir do versículo... Vou pegar aqui, ó. Deixa eu achar o meu aqui. Atos capítulo de número 13. Fugiu no Atos 13 aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Atos 13, 1. Aqui, achei. Ó, Atos 13, 1. Ele vai dizer assim, ó. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia e da Síria estavam Barnabé e a Simeão, chamado de Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado pelo rei Herodes, Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem a Barnabé e a Saulo para realizarem o trabalho a qual vos chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e enviaram em sua missão. Olha que coisa legal, gente. Né? Aqui Paulo e Barnabé estão sendo separados. Como? Imposição de mãos. Hebreus capítulo de número 6, verso 1. Uma das doutrinas básicas, não é, no Novo Testamento. A gente não vê pastores sendo ungidos com óleo. Não sei se vocês já repararam isso na Bíblia, mas a maioria das igrejas tem o hábito de fazer toda aquela cerimônia, não é, dentro da igreja. Pega o chifre, coloca o óleo, o azeite e joga na cabeça. Normalmente acontece isso em consagração pastoral. Mas quando você olha todo o Novo Testamento, isso nunca aconteceu. Por quê? Porque no Novo Testamento, a forma bíblica de fato, ministrar a unção, ou separar alguém, é a imposição de mãos, que está lá em Efésios capítulo de número 6, verso número 1. Aí você pode se perguntar, pastor, mas por que todo mundo faz? Porque o povo gosta de algo que é bonito. O povo gosta de algo simbólico. Né? Um exemplo, se você na sua igreja toca, não estou querendo falar contra, mas se na sua igreja alguém toca chofar, né, eu falo para você que está totalmente fora. Por quê? Porque nós não somos judeus. Quando a Bíblia fala sobre tocar chofar, é em um ambiente cultural dentro do povo judeu para a velha aliança. Se nós tivéssemos alguém tocando dentro da igreja chofar no Novo Testamento, nós poderíamos fazer. Ah, pastor, mas aqui a gente comemora a festa da colheita, a gente comemora a festa das tribos. Gente, tudo isso fala sobre costumes judaicos. Mas por que muitas vezes as pessoas têm trazido? Né? Tem igrejas hoje que agora tem até o sumo sacerdote. Não sei se vocês viram esses dias aí. Você chega mais cedo no culto lá, tem um sumo sacerdote te recebendo na porta. Eu fico pensando, eu falo, meu, da onde a galera está tirando isso? Né? Hebreus já diz que nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Né? O sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Né? Peraí, como é? A galera foi buscar alguém lá. Então, assim, por que o povo gosta? Porque o povo gosta de ser como Tomé, ver para crer, tem que tocar. Mas nós vivemos pela fé, amém, gente? Então, essas coisas não devem fazer parte da nossa vida. Então, vamos lá, vamos voltar para aquilo que a gente estava falando. Não é independente daquilo que você quer, é importante você saber o que Deus quer. E aí a gente vê que o Espírito Santo queria o quê? Que Paulo e Barnabé fossem separados. Mas o restante da galera que citou ali, não é? Falou assim, o cara lá, o Simeão, o Simão, o Lúcio de Cirene, esses caras, meu Deus não quis naquele momento separar eles. Ah, por quê? Meu Deus é mais inteligente que a gente. Mas como é que a gente faz hoje? Normalmente é assim, ó, eu quero ser consagrado a uma coisa. Eu quero liderar algo. Se o meu pastor não me der,
eu saio e fundo a minha própria denominação. Teve uma vez que eu estava limpando a igreja lá, e a gente estava trocando, né, os bancos, as cadeiras e o púlpito. E aí a gente colocou meio assim do lado da porta um púlpito de madeira que a gente tinha. E aí na hora que eu estava limpando, passou um cara, e aí o cara falou assim: ô pastor, beleza? Eu falei: beleza. Ele falou: vocês estão jogando fora aí? Vocês vão dar esse púlpito? Aí eu falei: por quê? Aí ele falou assim: não, cara, porque é o seguinte, Deus me mandou vir lá do Paraná para abrir uma igreja aqui. Eu falei: sério? Deus mandou você vir lá do Paraná? Ele falou: é. Eu falei: mas o seu pastor de lá tá te mandando? Ele falou: não, meu pastor não mandou, não, foi Deus que me mandou. Aí eu já comecei a achar meio estranho, né? Porque, tipo, não foi o pastor do cara, né? Foi Deus que mandou. Aí eu peguei o cara e falei assim: beleza. Então, se Deus te mandou, me fala, qual é o nome da sua igreja? Não, pastor, não sei não. A gente está se reunindo lá e vai chegar uma hora que Deus vai dar o nome. Sabe, eu falo para você, mas eu podia ter dado aquele púlpito para o cara, mas eu não dei. Né? Eu dei depois para uma outra igreja. Por quê? Porque eu senti que, né, o negócio não estava muito certo. Né? Não foi o pastor do cara que enviou, o cara não sabia nem o nome da igreja, o cara estava andando. Então, assim, o que normalmente acontece? Na maioria das vezes, o cara deve ter pedido algo, o pastor disse não, o pastor virou alguém ruim, porque normalmente é assim: meu pastor é lindo, coraçãozinho, enquanto ele fala sim. Na hora que ele fala o primeiro não, meu pastor é carnal, meu pastor é insensível, né, meu pastor não ouviu Deus. Normalmente as pessoas fazem isso. E elas montam ministérios independentes. Gente, nada contra ministérios independentes, tá bom? Não sei qual é a igreja que vocês frequentam, mas nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? 10 ou 15 anos atrás, o Brasil tinha 6 ou 7 instituições, igrejas que eram fortes, né, no Brasil inteiro. Você tinha ali a Batista, a Presbiteriana, a Adventista, você tinha 2 ou 3 frentes de assembleia, né, Missionária, Madureira, Ipiranga. Então você tinha, sei lá, 10 no máximo. Vamos colocar Deus e Amor, Quadrangular, vamos colocar 10. Hoje, meu Deus do céu, viraram centenas de igrejas, ministérios independentes. E aí qual o problema? O problema é que muitas dessas pessoas, né, que estão na frente de igreja, elas não respeitaram o chamado, elas não respeitaram o Espírito Santo, falar com o pastor para separar. E aí a gente começa a ver o quê? Não é uma promiscuidade entrando dentro da igreja. Aí vem um cara falando que a gente tem que tirar os versículos contra a homossexualidade para os homossexuais se sentirem mais aceitos. Aí vem o outro e aí começa a querer tirar uma outra coisa. Aí o outro vem e quer colocar uma outra coisa. Aí o negócio fica legal, né? Fica um tira-põe da Bíblia aí, o que eu não gosto tira, o que eu acho que eu estou faltando coloca, né? E aí o cara vai para o terceiro, quarto casamento na frente da igreja. Sabe, irmão? Fala assim: peraí, tem alguma coisa errada. Por que tem coisa errada? Porque as pessoas estão em lugares que não foram chamados para estar. Então, eu acho que aqui é uma máxima que vai livrar todo mundo aqui de errar. Se Deus não te chamou para algo, não queira estar nesse algo. Por quê? Para tudo que Deus te chamou, você vai ter graça, você vai ter unção, vai ser leve. Mas quando você faz aquilo que Deus não te chamou, eu falo para você, não vai ser leve e não vai ser fácil. Tá bom? Falando um pouquinho mais sobre isso, eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios 9:14. Um dos grandes problemas quando a gente fala sobre ministério, gente, é o abençoado do dinheiro, né? Por quê? Porque dinheiro, querido, é algo que a gente precisa para comprar comida, não é verdade? A gente precisa para viver. E a gente vê, querido, uma desconstrução nas coisas. Por quê? Quer ver aqui, ó? Participa comigo aí. Quem aqui conhece algum evangelista que é assalariado da igreja? Levanta a mão aí para eu ver você. Quem aqui conhece um evangelista que recebe salário mensalmente da igreja? Quem conhece algum aí? Pensando rápido. Quem conhece um profeta que recebe salário da igreja aí todo mês? Aí? Conhece aí ou não? Agora, quem conhece um pastor que recebe salário da igreja todo mês? Eu aqui, né? Eu recebo. Aí você vai falar assim, né? Aí ele fala assim: por que todo mundo quer ser pastor? Porque pastor recebe salário, os outros dons não. Então, olha que coisa doida. Porque as pessoas não entenderam a importância de cada dom, elas começaram a entender que só o pastor só o pastor deve ser assalariado, só o pastor é importante. E aí vou lá, eu tenho um chamado de evangelista. Aí eu tenho, vamos supor, né, que eu tenho um chamado de evangelista de tempo integral. Né? Deus quer que eu pregue o tempo todo, organize cruzadas, pratique esse social e tudo mais. Só que aí na minha igreja, só quem tem prebenda é o pastor. E aí sabe o que a maioria das pessoas fazem? Elas abrem mão do questão do ser evangelista
para se tornar o pastor de uma igreja local só por causa do salário. E aí a gente tem um problema, por quê? Porque Deus não chamou essa pessoa para ser pastor, Deus chamou essa pessoa para ser evangelista. Então, nós, como igreja, precisamos abrir um pouco a nossa mente. Se Deus deu dons ministeriais e muitos deles vão acontecer de forma integral, nós precisamos assalariar todos os dons ministeriais. Mas, como eu disse para você, alguns dons serão exercidos de tempo integral. Outros dons podem ser exercidos de tempo parcial. Existem pastores que vão ter que ficar o tempo todo na igreja, mas tem outros pastores que podem colaborar com a equipe e vão trabalhar durante o dia no seu expediente normal, né, na empresa, no consultório, e à noite vai auxiliar, né, a igreja dentro daquilo que é necessário. Então, entenda algo, nem todo pastor foi chamado para tempo integral. Existem pastores que foram chamados para tempo parcial, e isso não torna um menor ou maior que o outro. Algo que é importante, se algum dia estiver na sua mão decidir sobre prebendas e ofertas, querido, entenda que existem também pessoas nos outros dons ministeriais que foram chamados para viver integralmente no ministério. Em 1 Coríntios 9,14, ele diz assim, ó, e assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, eu falo para você, gente, todo trabalhador é digno do seu salário. Então, se um pastor vive exclusivamente para o ministério ou grande parte do seu expediente para o ministério, ele precisa, querido, receber um salário do ministério. 1 Timóteo 5,17, vai lá comigo também. Eu acho que é importante a gente ler esses dois textos. 1 Timóteo 5,17, ele vai dizer assim, ó, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Né? Eu gosto de usar uma figura, e quando eu uso os slides aqui, eu não consegui colocar o slide para você, mas depois eu vou mandar para o Capô, e aí você manda para eles, Capô, esse slidezinho aqui. Né? E eu gosto sempre de uma figura que está lá, não é? E tem um homem com um carro zero, com uma Mercedes. Quando a gente olha para um cara com uma Mercedes, normalmente a gente fala, um cara bem sucedido, meu. Ó, certamente aí o cara, um ótimo vendedor, um ótimo advogado, um ótimo profissional, e aquele negócio, ó, esse daí venceu na vida. Aí acontece, chega um pastor com o mesmo carro zero. O que a galera fala? Ah, ó, esse aí roubou a igreja, esse daí é ladrão. Assim que a galera faz, né? Aí se você chega, né, para uma pessoa e a pessoa tá lá com o carro quebrado, né? Aí você vira lá e a pessoa fala assim, nossa, cara, olha aí esse cara, né, humilde, né, tadinho dele e tudo mais. Aí quando o pastor chega com o carro quebrado, aí a pessoa fala, tá vendo? Ó, o cara prega, mas não funciona nem na vida dele, como é que vai funcionar na nossa? É engraçado que normalmente as pessoas quando olham, né, para os pastores, né, se o cara tá de carro zero é ladrão, né? Se o cara tá de carro caindo aos pedaços é porque a pregação dele não funciona nem para ele. Às vezes até fala, não deve dar dízimo lá o carro que o cara tá. Sabe, eu lembro que um pastor amigo meu, ele falou para mim, ele falou, Leandro, deixa eu falar uma coisa para você. Vão falar mal de você de todo jeito. Se você tiver no carro zero, vão falar mal. Se você tiver num carro caindo aos pedaços, vão falar mal. Então, opte em andar com o carro zero e deixa o povo falar mal. Né? Porque entre falar mal, deixa falar mal a sua família estando bem, né? Você ali tendo um conforto. Então, gente, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque pessoas, às vezes, têm olhado de uma forma errada. Né? Então, o pastor chega com um carro novo, ele é ladrão. Né? Aquele que chega com um carro novo e é membro da igreja, ele é um ótimo funcionário. Não, a Bíblia diz que nós precisamos honrar. Por quê? Funciona, querido, como uma hierarquia. Salmo 103 diz, né, que o óleo ele vai descendo de Deus, passando pela liderança e vai alcançando as outras pessoas. Se nós honramos os nossos líderes, nossas autoridades, não só eclesiásticas, mas também do nosso trabalho, né, praticando o princípio de Romanos 13, né, vocês tiveram aula de submissão à autoridade, não teve, Capô? Acho que você comentou lá atrás. Teve. Então vocês sabem da importância disso, né? A bênção que se manifesta quando vocês sabem honrar. Então, isso também vale, querido, para o pastor. Pastoreou bem? Dá um aumento para o cara lá. Né? O cara está sendo um bom profeta em tempo integral para a igreja, dá oferta para o cara, um bom apóstolo. Por quê? Aqueles que vivem do ministério, eles precisam também, querido, ser alimentados pelo ministério. Aí a gente avança, né, para o último dom ministerial. De fato, aqui falando agora sobre mestres, né? Quem são os mestres? É aquele que explica a parede detalhadamente, como a gente acabou de ler aqui em Atos 13:1. E aí eu quero aproveitar já para chamar uma outra coisinha aqui com vocês.
Né? Quando a gente leu aqui em Atos 13:1, ele diz assim, ó, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha que coisa interessante. Quem foi que Deus, em Atos 13:1, por meio do Espírito Santo, separou para o ministério? Paulo e Barnabé. Paulo é chamado de quem? O mestre Paulo. Paulo é chamado de profeta Paulo. Ele é chamado do quê? Apóstolo Paulo, o grande apóstolo. Então, o que a gente começa a entender? Aqui é uma coisa muito legal. Né? Ainda que você tenha uma chamada ministerial, que a gente pode dizer que seja a principal, na qual você nasceu para estar, você, ao longo dessa caminhada, Deus pode fazer com que você flua em alguns momentos da sua vida, em alguns dons ministeriais, que muitas vezes vão ser a resposta para uma igreja local ou para uma estação, ou talvez essa estação nesse dom ministerial vai estar te aprimorando para algo que Deus quer te conduzir. Tem até uma ministração que eu acho muito legal, né? Se vocês quiserem depois assistir, tem no YouTube, chama Fases do Ministério. E é uma ministração do irmão Reagan, eu acho que tem umas 2 horas a ministração. É muito legal. Chama Fases do Ministério. E nessa ministração, ele conta um pouquinho do que ele escreve nos livros. E ele conta que Deus começou trazendo ele para o ministério de pastor. E ele disse que ele ficou 14 anos pastoreando. E aí ele foi fazer, e daí disse que depois de 14 anos pastoreando, disse que Deus virou para ele e falou assim, agora de fato vai começar o seu ministério. Agora de fato eu vou te levantar, que aí é quando ele é levantado como mestre e como profeta, que aí é quando o ministério dele de fato explode. Gente, olha a coisa doida. Ele ficou 14 anos pastoreando, segundo a vontade de Deus. Sabe, a gente vê isso também em Atos 13. Então, o que eu quero falar para você aqui? Entenda algo. Se eu não sei qual é a minha chamada ministerial, sirva. Se eu sei qual é a minha chamada ministerial, sirva também. Servir é aquilo que nos qualifica para entrar na plenitude daquilo que Deus tem. Eu mesmo, hoje, eu já estou há 10 anos pastoreando a igreja local aqui no Jardim Vitória. O Capu conhece aqui Bauru. Então, eu falo para você, mas antes de eu ser mandado, né, há 10 anos atrás para a igreja que eu estou, eu passei praticamente em todos os ministérios da igreja. Eu liderei adolescentes, eu servi na igreja da criança, lá no departamento infantil, eu tocava violão no culto das senhoras, né? Trabalhei na igreja dentro da secretaria, participava do louvor, tudo que tinha para fazer, entregar panfleto, eu entregava. E eu lembro que quando eu cheguei para, de fato, começar a pastorear, né? Porque eu entendo que esse é o meu chamado, né? Ser um pastor e tocar um pouco da unção do mestre, mas e no primeiro momento eu creio que é o ofício pastoral mesmo, né? Quando eu cheguei e eu comecei a estar diante de situações, eu lembro que eu levantei a mão para o céu e falei, Pai, obrigado por tudo que eu passei em todos esses anos dentro da igreja. Por quê? Porque eu sabia como funcionava uma igreja da criança. Eu sabia como tinha que ser o professor, o auxiliar, como tinha que ser a aula. Por quê? Porque eu servi no departamento infantil. Ah, e o louvor? Eu também sabia porque eu servi. E o dinheiro? Eu também sabia porque eu lançava o administrativo da igreja. Então, cada uma das coisas foi sendo construído algo em mim que me tornou apto para que Deus pudesse confiar em mim essa estação do pastoreio. Então, se você sabe ou não o que Deus tem para você, eu quero te dar uma boa dica aqui. Sirva com intensidade na porta que está abrindo. Tem muita gente que fala assim, pastor, mas o meu ofício é mestre, é ensinar. E é ensinar no seminário, é ensinar, né, no púlpito da igreja. Gente, a pregação é algo que você tem como melhorar ela de 2 formas. A primeira é estudando. Mas só estudar não te torna um bom comunicador. O exercício e a prática da pregação ou do ensino é aquilo que aprimora a transmissão do conhecimento. Porque um bom mestre não é aquele que sabe. Um bom mestre é aquele que sabe e consegue comunicar todo o conhecimento que um dia foi depositado na sua mente e no seu coração. Então, como é que eu vou me tornar um bom comunicador? Falando. Como eu vou me tornar um bom comunicador? Comunicando. Né? De fato, ensinando, muitas vezes num pequeno grupo, muitas vezes ali para 1, para 2 pessoas. Né? E o mestre, ele não vai fugir disso. Assim como um pastor vai ter uma unção sobre ele, e quanto mais ele prega, mais ele fica melhor, um mestre vai ter uma unção sobre ele, e quanto mais ele ensina melhor. Então, nós vemos aqui que aqui em Antioquia a gente tinha profetas e mestres. Então, mestre é um ofício ministerial, que vai fazer o quê? Ensinar. Como ensinar? Com uma unção diferente. Lembra? Todos podem profetizar,
todos podem pregar e todos podem ensinar. Mas quando o mestre ensina, gente, a gente fica assim, ó. Eu não sei se já aconteceu isso, né, em alguma igreja, em alguma palestra, você está lá, você fala, meu Deus, como eu aprendi tanto em 30 minutos? Como o cara desmistificou o negócio que nunca entrou na minha cabeça. É como se ele abrisse a nossa cabeça, colocasse o negócio lá dentro, aí você fala, agora eu entendo, captei a vossa mensagem. O que é isso? É uma unção, é uma capacitação sobrenatural para comunicar coisa. E aí eu falo para você, gente, isso não é comprado, isso é dado de graça. É por isso que tem muita gente que às vezes fala assim, não, eu sou mestre, porque fala difícil. Gente, o mestre, mesmo quando fala difícil, ele é entendido de forma fácil. Por quê? A unção flui. É aquele cara que tem um começo, meio e fim, é aquele cara que, ao invés de deixar dúvida, ele deixa esclarecimento. A gente vê muitos exemplos de mestre, a gente vê como Apolo também fluía muito sobre isso. É tão interessante. Atos 18, 24 e 25, se você quiser ler lá comigo. Atos 18, 24 e 25, ele vai dizer assim, ó. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso, falava pelo Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas conhecia apenas o batismo de João. Olha que coisa doida. Apolo ensinava com precisão. Normalmente o mestre ele vai ter isso. Mas olha que interessante também nesse texto. Diz que ele só sabia sobre o batismo de João. Uma pessoa que tem um ofício de mestre, ele vai precisar estudar mais do que as outras pessoas, porque você só pode ensinar aquilo que você conhece. E aqui tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente que acha que, porque foi chamado para mestre, Deus vai abrir a cabeça e vai colocar a Bíblia, vai colocar os livros e você vai sair falando. Sem brincadeira, tem gente que acha que é assim. Tem gente que acha assim, eu tenho o dom ministerial, eu vou dar play aqui, né? Falar assim, valendo, Espírito Santo. Né? E sem nunca ter lido a Bíblia, sem nunca ter lido o livro, sem nem ter pensado em um esboço, vai ficar bom. Irmão, vai ficar uma droga. Né? Se você não estudar, se você não montar, se você não pensar em começo, meio e fim, de como você vai saber, por mais que você tenha um chamado, querido, não vai ficar bom. Por quê? Porque se Apolo pregava só sobre o que ele conhecia, nós vamos pregar só sobre aquilo que nós sabemos. Paulo diz, agora nós profetizamos em parte, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Você só fala daquilo que você conhece, você só flui segundo o dom, né, ou segundo o conhecimento no qual você foi exposto. Tá bom, gente? Então, ó, a gente para aqui, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre o Ministério de Socorros, vamos falar um pouco sobre repreensão, né? Mas o horário aqui está estourando. Então, lembra, cada ofício ministerial, só para a gente resumir aqui, Deus é quem nos capacita. A unção vem sobre nós, mas também existe a nossa parte que nós devemos fazer. Lembra que cada um vai ter as suas características, mas todos vão poder profetizar, vão poder ensinar, vão poder pregar. Mas cada um, segundo a sua chamada, vai ter uma unção diferente para fazer. Independente da sua chamada ministerial ou do dom ministerial que você acredita ser chamado, você precisa aprender a servir nas estações. Por quê? Porque Paulo, antes de ser apóstolo, ele fluía, né, na figura de mestre, eu acredito, né, de profeta, talvez, mas pelo perfil dele, a gente acredita que ele fluía nessa unção de mestre, nessa unção de ensino, até pela sua formação dentro ali do povo judeu, e depois ele muda. Assim como nós vimos também lá Filipe começando como um diácono em Atos 6, depois se tornando um evangelista em Atos 8, como a gente acabou lendo aqui, Atos 8, 13, tá bom? Então, cada coisa vai estar no seu devido lugar, na sua fase, seja fiel, sempre ame pessoas. Lembra que o título é só ali mais uma ferramenta para Deus, de fato, te usar para tocar a vida de pessoas, tá bom? Eu sei que eu falei um montão, mas espero ter ficado claro aí. Então, eu paro por aqui, agora eu passo para o Capô, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma coisa, aí a gente continua e finaliza na nossa próxima aula. Mano, eu queria só comentar que, assim, às vezes quando a gente pensa em dom ministerial, a gente pensa em uma coisa grande, assim, né? Tipo, eu tô lá na igreja, eu não tenho dom ministerial, eu sou de socorros porque o pastor já tem,
tem já a tia do coque lá que profetiza, já tem o fulano que ensina, eu não tenho dom ministerial nenhum. E o que eu queria trazer para vocês é que ter um dom de pastor, né, ou ter essa inclinação para pastor, como o Lê disse, não necessariamente quer dizer que você tem um chamado integral de pastor. Não necessariamente quer dizer que você vai abrir a sua própria igreja, que Deus vai te mandar em algum momento abrir uma própria igreja. Mas você pode ser ali o pastor auxiliar, né? Ou você pode ser uma pessoa que talvez nem seja, nem receba o título formal de pastor, mas o fato de você identificar, olha, eu tenho as características dessa unção, essa unção opera em mim. Eu acho que isso é o mais importante, né? Então, talvez você está aí sentado e pensando, eu não tenho dom nenhum e tal. E aí eu queria só falar assim, o dom de evangelista, aqui o Lê falou, né? É acompanhado de poder, né? De manifestações de poder. E sempre que ele prega, ele vai para lá de salvação. Ele prega o arrependimento, ele prega Jesus. E aí talvez esse dom está em você e você não sabe porque você não teve oportunidade de orar pelas pessoas por cura ou porque você não prega assim, né, de uma maneira formal para poder identificar que você vai sempre para o lado da salvação. Mas se existe em você um sentimento de ganhar pessoas para Jesus, né, todos nós temos esse dever, esse ministério da reconciliação. Mas talvez se você queima a questão do perdido, né, de essa compaixão, da mesma forma que para o pastor queima acompanhar uma pessoa que chegou agora, né? E ter esse cuidado de estar ligando para a pessoa. O Darlan é muito esse cara, velho. Tá ligando para a pessoa, saber se a pessoa tá indo bem na igreja, se ela tá gostando, se ela tá tendo algum problema. Acompanhar esses primeiros passos é uma unção de pastor que está na sua vida, Darlan. É uma unção de evangelista que talvez esteja na vida de alguém que esteja assistindo aqui agora ou na gravação depois. Então, reconhecer que essa unção está presente, honrar essa unção é importante, mesmo que nunca você chegue a ser o pastor de uma igreja que vai abrir, ou que você não faça cruzadas como o Reinhard Bank lá, como o T.L. Osborne, né? Mesmo que você não vá para a África para fazer uma cruzada missionária onde 3.000 pessoas vão aceitar Jesus, mas reconheça que existe uma facilidade em você talvez de falar de Jesus para pessoas que não conhecem a Jesus do que para outras pessoas, né? Tem essa facilidade em você. Então, existe sim essa unção em você. Então, reconheça isso, respeite isso e aceite isso, que isso vai fazer você cada vez mais prosperar, né? Cada vez mais a unção que você respeita é a unção que você recebe, né? A unção que você desfruta. E isso serve para a nossa própria unção, né? Então, reconheça isso, cara. Deus depositou uma característica especial aqui em mim de amar pessoas, de amar o perdido, ou de cuidar de pessoas, ou de falar com clareza, de concatenar as ideias de maneira clara. Então, honre essa unção que ela tende a crescer na sua vida. Faz sentido, Lê? Total. E é muito legal a gente lembrar que nada começa grande, né? Então, como você falou, né? Às vezes os dons ainda não estão operando na vida do evangelista ou do profeta, né? Aquela palavra de sabedoria, né? Aquele negócio de contar a vida, né? Do outro, porque tudo tem a ver com o nosso nível espiritual, né? A gente começa pequeno e aí você vai crescendo, né? Deus ele vai dando leite, mas chega uma hora que ele vai dar o alimento sólido, né? E aí a questão da prática mesmo, se expor, dar a cara para bater mesmo, chegar lá e falar, eu vou pregar mesmo do meu jeito, com meu português errado, né? Sabendo 2, 3 versículos bíblicos, leva lá 30 folhas de esboço, né? Quem já começou a pregar sabe como é, né? Você coloca 30 folhas e aí depois você vai percebendo que conforme vai passando o tempo, aí você usa 10 folhas, depois 5 folhas, aí uma folha já tem ali 5 horas de sermão, né? Porque você já foi amadurecendo, crescendo, né, estruturas foram sendo criadas. Então, é isso mesmo, Gu. Eu acho que eu tenho isso. Meu, vai fundo, né? Dá cara para bater aí que as coisas vão acontecer, que a unção ela vai respaldar. Dúvidas, pessoas, comentários, experiências? Você sabe que, falando dos dons,
Eu não consigo, assim, muito... Não sei se é por medo, mas, assim, eu tenho medo, receio de me identificar, tipo assim, de falar que eu sou algo e, de repente, não ser, vamos dizer. Igual você falou, de ser leve, né? Que quando você tem o dom, aquilo lá não pesa. Sim. Então, eu sempre fugi para falar a verdade, porque eu sempre achei que eu ia mais, que eu tinha medo de mais espalhar do que juntar, né? Então, pelo medo de atrapalhar, eu preferi sempre dar aquela corrida, Uhum. aquela, né? Tem o melhor, eu colocava para o melhor, ele é melhor. E eu passei por uma situação de não ter quem, eu tipo tinha que ser eu. Aí eu fui, né, fui lá, né, servir e com medo, né, pensando, Deus, ó, não deixa eu estar lá, né, não deixa eu atrapalhar. Então, eu posso dizer, dentro de tudo que você falou, que eu tenho buscado que Deus vá revelando no meu tempo, né? Eu tenho me colocado à disposição, porém, igual, se for falar de pregar, eu morro de medo. Imagina ficar lá 40 minutos falando, ninguém vai falar nada. Até para falar num GC, numa célula, eu sempre tive medo, né? Então, eu sempre, quando me pedem, eu sempre vou e pergunto para poder a galera falar, e daí preenche, né? Então, eu tenho muito medo, mas tenho assim, eu creio que pode ser que alguém se identifique nessa situação, mas assim, quando Deus fala assim, Renata, vai, aí eu vou mesmo com medo mesmo, É isso aí. e vou lá e deixo ele agir conforme ele for me colocando, eu vou indo. Então, eu ainda não sei de fato qual que é o meu, mas qual que ele me chamar e que eu senti que aquilo não é peso, como você falou, eu vou. Uma coisa muito legal que vai ajudar, Renato, é você perceber que Jesus mesmo disse que a árvore ela é conhecida pelos frutos, né? Então, enquanto você serve com intensidade, as pessoas elas vão reconhecer. A gente não precisa, não é de fato Deus falar para a gente qual é a nossa chamada ministerial. Você vai perceber que conforme a gente vai fazendo, as pessoas vão começar, né? Elas falam, mas olha o pastorzinho, né? Olha lá a missionária, olha lá o professor, a professora, a mestre, olha lá a profeta. Então, o povo gosta de taxar com títulos e fazer as coisas. Então, é só você servir. Lembra sempre as dicas, né? É uma coisa que você tem vontade, né? Vai ter medo. Até hoje, dependendo de onde eu vou pregar, eu fico com medo ainda. Eu fico inseguro, fico com vergonha, eu tremo na base, sem brincadeira. E eu prego 2, 3 vezes por semana, já dei aula há 8 anos viajando no Brasil, né? Então, para mim é sempre um desafio. Eu estou falando com vocês aqui, eu estou no conforto da minha casa, estou aqui no meu cantinho de estudo, mas eu fico com aquele negócio, nossa, eu não posso falar nada errado para eles, eu preciso, né, ter um tempo edificante, eles estão aqui parando para me ouvir 1 hora do dia deles, então tem que valer a pena. Então vem esse senso de fato de responsabilidade. Eu acho que isso nunca vai sair, mas você precisa lembrar o que é que eu tenho prazer, o que é que eu gosto. Eu gosto sempre de falar, uma pessoa que foi chamada para lidar com criança, ela vai ter prazer de estar com a criança. Outro que foi chamado para lidar com o idoso vai ter prazer de estar com o idoso. Se você inverter as bolas e pedir para alguém que foi chamado com criança cuidar de idoso, meu Deus do céu, vai ser uma coisa muito ruim. E vice-versa também. Então lembra, qual é o meu chamado? Primeiro, o que eu gosto de fazer? Você está bem perto dele. Mas aí vai ter medo, vai ter insegurança, não vai ter o preparo. Lembra, é uma caminhada, é uma escada. Quanto antes eu for servindo, quanto antes eu for fazendo, mais eu vou amadurecendo. É como você aprendeu a tirar a carta. Chegou uma hora, hoje você nem pensa para andar de marcha, nem pensa para pisar na embreagem. Quem tem no carro automático é mais tranquilo ainda. Né? Mas no início era olhar para os dois lados, dar a primeira paradinha no par, e aí agora a embreagem, freio. Hoje já ficou automático. Por quê? Porque tem toda uma caminhada. Então é isso aí, sirva, procure o prazer que já você se encontra aí. Tá falando isso porque você ministrou louvor esse fim de semana, Renata? Foi isso? Porque você foi líder de louvor? Falo de GCEM, de esses tempos, porque eu passei por muita dificuldade de família, de casa, assim, de marido, mulher, né, de casamento, e Deus tem me chamado para ir lá e falar com a galera que está passando dificuldade. E o medo, mas eu vou. Tô indo. O louvor também, a gente tem tudo, eu tenho medo. Eu tenho medo de atrapalhar. Mas eu tô indo, né? E
tendo um prazer naquilo, vendo que do destruído estava certo que estava destruído e Deus foi e transformou. Eu falei, nossa, gente, se eu tivesse ficado na minha casa, tipo assim, com medo, mandado sei lá quem ir, de repente não era isso que Deus queria e Deus tem feito. E que seja leve, e ele vai, né, aos poucos e me posicionando. Mas nisso daí também, mas aí eu acho que do louvor eu sempre tive toda a minha vida de música, né? Mas quando eu vou lá, ainda vou meio que sem saber às vezes, e daí eu vou e deixo Deus agir, deixo que Deus é teu, então vai o Senhor e vai aí, cuida do povo. Aí eu Sim. coloco nas mãos dele na hora lá e Deus faz a obra. Amém. Não é? Porque eu mesma, por mim, não vai, né? O Lê falou aí da aula de submissão à autoridade, eu dei uma mudadinha no nome, viu, Lê? Eu chamei de cultura do reino para nós aqui, Legal. porque tem a ver com a cultura no sentido, a implantação da cultura que a igreja precisa fazer no mundo, né? De respeitar os Sim, superiores e tal. Então achei um nome legal para não ficar plagiando muito os top. nomes. Mas aí só Top. a turma de terça que teve, a de segunda não teve. Mas nessa matéria, Renata, a gente fala justamente sobre isso, né? Quando eu me coloco à disposição do Senhor e eu tenho abençoado pessoas, é interesse dele me levantar para abençoar mais pessoas. É É interesse isso mesmo. dele que a minha voz chegue em mais pessoas para impactar. Então, a gente não precisa nunca se preocupar em se colocar. Você tem que fazer com medo mesmo, a hora que Deus te manda fazer, porque ele vai te preparando, e se for esse o caminho que ele for te dando, ele vai te colocando, te subindo de nível, assim. A gente não precisa se preocupar em se colocar, mas se formos colocados, é o Senhor e vamos ser fiel e ele vai continuar fazendo. É isso mesmo. É que por muito tempo eu fugi, viu? Sinceramente, sempre fugi. Então, foi só na hora que a pessoa falou, ó, agora e vai, agora você vai ter que ir. Porque o quanto eu pude fugir, eu fugi. Mas quando eu aceitei e parei de falar, eu acho que eu não posso, eu acho que não dá. Muitas vezes eu fiz isso. E a hora que eu aceitei, ele foi e fez a obra dele, né? E falou, ó, não é você, querida. Tipo assim. Muito bom. Isso aí, continue obedecendo. Mais comentários, gente? Ô, Rê, Dúvidas? você não tá sozinha, não. Eu também sou assim. Igualzinho. Ju já tá É, um pouquinho liderando você lá na covardinha. Jesus Cop lá. É, Pensa no medo. Assim mesmo. Eu vejo também por um lado, tipo, quando a gente se identifica com um dos dons, mas também eu consigo me ver nos que eu não me identifico. Então, tipo assim, quando eu tenho dificuldade já, tipo, em identificar qual é que é o meu, aí eu vejo, cara, por exemplo, eu sei que mestre, eu não tenho paciência de ensinar, eu não gosto de chegar, isso desde a faculdade, por exemplo, já era uma coisa que eu não gostava. Chegar um aluno me ensina isso, falar, cara, não tenho paciência de ensinar, eu já aprendi, não que eu seja egoísta, mas, tipo assim, eu aprendi, mas eu não vou ensinar você porque eu não tenho paciência de ensinar. Não sei, não gosto de ficar lendo e depois explicar. Então, para mim já é muito claro que, tipo, mestre não é. Aí, tipo, por exemplo, apóstolo também não. Aí, então eu já vou talvez excluindo de uma certa forma, assim, para poder chegar num aquilo que vai ser mais característico para mim, para eu poder fazer, né? Então, por exemplo, o pastoreio, né, o Hugo falou, tipo assim, o pastoreio de pregação, de púlpito, essas coisas assim, de estar na frente de uma igreja, também não é o meu, mas no sentido de cuidar de pessoas, assim, realmente é o que eu gosto, tipo, de se preocupar, de ligar para a pessoa, para saber como ela está, enfim. Então, tipo, um lado pastoreio, mas não o pastor lá com o microfone e tal. Aí do evangelista também, tipo, eu me vejo fluindo, porque eu gosto bastante de comunicar com pessoas diferentes, conhecer pessoas. Então, agora a gente também está fazendo isso, a gente tem saído às ruas, então a gente tem entrado, assim, por exemplo, em lugares que talvez as pessoas da igreja não iriam. Então, a gente está entrando numa cervejaria aqui em Bragança para poder sentar lá e conversar. E às vezes não necessariamente já chegar pregando o evangelho, mas às vezes a gente criar um relacionamento, tipo um evangelismo relacional. Então a gente conversar com a pessoa, a gente criar um vínculo, talvez se tornar amigo dela para ter um segundo encontro, um terceiro encontro, e aí depois disso a gente começar a falar de Jesus. Porque talvez você falar no primeiro encontro a pessoa, ou talvez porque também ela não esteja nem tipo na sobriedade, ela esteja lá num ambiente em que ela já está
com um nível de teor alcoólico alto, então não vai ser necessário eu falar de Jesus, que ela não vai entender nada. Então marca um segundo encontro e aí eu falo. E aí isso, tipo, enfim, até no meu trabalho, quando eu trabalhava no hospital, lá na clínica, paciente já dormia na minha casa, eu já fui em casamento de pacientes, eu já tive... Então, assim, eu crio vínculo com pessoas e aí depois eu acabo falando do evangelho. Então, eu acho que é uma forma também que eu gosto. E aí, cara, e aí às vezes eu me vejo um pouco... Eu falei isso na aula passada também, eu acho de fluir em alguns momentos e em outros dons também, não que seja o meu primeiro, assim, mas, tipo, em alguns momentos eu tenho que, tipo, cara, ali eu vejo que eu tenho uma palavra de conhecimento, alguma coisa assim, então eu vou lá, até porque isso no evangelismo também acontece muito, então a pessoa tá lá, não tá, aí você pega e solta, tipo assim, viu o teu, tipo, sei lá, você fala uma situação muito específica que a pessoa já fala, uau, agora eu vou dar atenção, porque, tipo, realmente tem algo que tá tipo, que ele nunca me viu na vida e, tipo, uma palavra que você falou, a pessoa te deu atenção. Porque até então você tava lá só, a pessoa tava meio, tipo, do nada. Aí você falou assim, ó, o nome tal faz sentido para você? Não, o nome da minha mãe. Pronto. Aí já você já entra e já começa a ministrar mais profundamente, tal. Então, aí eu acabo fluindo também um pouco nesse sentido. Mas eu acho que, tipo, talvez já excluiu que, tipo, então, esse eu não fluo mesmo. Ajuda também a você descobrir, talvez, qual que é o seu característico. É interessante falar, né, Lê, que os dons, os dons do Espírito, eles são empacotadinhos em cada dom ministerial também. Tem alguns que eles se movem mais, mas os dons do Espírito são dados conforme o Espírito lhe apraz para edificação. Então, talvez, naquele dado momento, um cara que tem um chamado de mestre vai ter uma palavra de sabedoria porque ele vai edificar aquela pessoa ou ele vai conseguir trazer aquela pessoa para a realidade de Cristo. Então, embora a gente tenha também um chamado, pô, já entendi o meu chamado, tal. Também não adianta querer empacotar Deus, porque ele se move do jeito que ele quer. É isso mesmo. Faz da forma que lhe apraz para a edificação do corpo, né? Então, eventualmente, vai ter mesmo uns pontos fora da curva, assim, do que normalmente, da forma que normalmente a gente se move. Amém? É isso mesmo. Quem quer orar aí por nós para a gente encerrar? Vamos aproveitar uma pessoa que está com medo? Vai com medo mesmo. Vai ajudar a dar graças aí por nós. Pode ser? Sei treinando. Aí, Gustavo, já tem medo até de falar aqui, daí já quer orar, né? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais um tempo em que nós podemos aprender mais da tua palavra, aprender mais de ti. Agradeço a ti pela vida do Leonardo, que se dispôs a partilhar um pouco do seu tempo e do conhecimento que o Senhor tem dado a ele conosco, Deus, e me alegro por cada um que tem se esforçado e buscado a te encontrar, buscado te conhecer e se colocado à disposição para servir, Deus, e coloca esse desejo no nosso coração, coloca essa fome e essa sede no nosso coração cada dia mais, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos porque nós temos o seu amor, nós temos a salvação e não queremos guardá-la somente para nós, Deus, mas coloca, Senhor, no nosso coração, realmente, Jesus, nos faça perceber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, qual é o chamado ministerial de cada um de nós, que nos pequenos detalhes nós possamos deixar o Teu Espírito Santo ir nos conduzindo, ir falando e ministrando ao nosso coração. Então, nós colocamos nossas vidas à disposição para Te servir, Senhor, e servir ao Teu reino. Te louvamos e te agradecemos por mais essa noite. Abençoa a semana de cada um, Senhor, e que o Seu nome seja louvado e glorificado sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom, quero agradecer aí. Essas 2 aulas que eu pude participar, talvez semana que vem eu não consiga, mas aí depois eu assisto também as gravações. Tem sido muito bom, tem sido